no Sinal Aberto, edição desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Estamos juntos aqui no Sinal Aberto a partir de agora com Kleber Ferreira. Oi, Kleber! E esse sol de rachar mamona, Kleber? Uma ótima tarde a você. Samuel, meu amigo, não foi encomenda minha, rapaz. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não moro na fazenda. Porque você sabe por que sol de rachar mamona, Samuel? Não sabe. Porque racha mamona, italiano. Pega a mamona, colhe a mamona já seca, tira ela do cacho, abre, aí ela fica um grãozinho que tem uma casquinha por fora. Aí você coloca aquela mamona no sol. Ela fica no sol, ela resseca bem e começa a minar o óleo dela. Você então pega, leva para o pilão, soca, ou então põe no monjolo e deixa o monjolo socar. Soca ou passa na máquina de moer carne, também vale. E aí ela sai aquela pasta grossa do outro lado, leva ao fogo, aquece, aquela pasta grossa decanta e você escorre o óleo que sai. É o chamado azeite de mamona, para curar umbigo de bebê recém-nascido, para furar furúnculo com folha de pimenta e para muitos outros males, inclusive para o purgante, para aqueles que estão sentindo alguma indisposição ou alguma dor e não sabem a origem, toma o purgante do azeite de mamona que sara. A consulta é de graça. Maravilha! Eu pensei no sol de rachar mamona, sabe o quê? Quem nunca, né, já brincou aí na infância, guerrinha de mamona, tá, pegar e jogar. Aí eu só lembrei do cacho mesmo da mamona, né? O calor tá tão grande, tá tão forte, que aí ó, chega, racha aquela mamona lá no pé. Pois é, minha mãe, antes de falecer, aos 95 anos, ela falou para mim, eu quero fazer um azeite de mamona. Eu falei, lascou. Eu falei, não, mas não tem problema não, a gente vai lá na fazenda e faz o azeite de mamona. E deu um sol, curiosamente, um sol de rachar mamona. Ela fez o azeite de mamona e falou, ó, me deu um... Não rendeu muito, eu, claro, peguei pequena quantidade por causa da idade. E acabou que ela só ia dando as ordens e eu ia fazendo, né? Aí ela pegou e me deu um tanto assim, num vidrinho pequeno, falou, você guarda, além de ser bom para umectar o cabelo, quando você machucar o dedo novamente, eu tinha quebrado o dedo, você amassa com erva de Santa Maria, põe um plástico, passa a atadura, põe o plástico para a atadura não sucar o suco da mamona do azeite com a erva de Santa Maria, que vai aliviar. E assim, eu conheço quase tudo de azeite de mamona por causa do conhecimento amplo, da sabedoria que tinha minha mãe. Minha gente, Sinal Aberto, cultura popular com o Kleber Ferreira. Vamos aqui a partir de agora com as oportunidades de emprego no Sagres Trabalho. Sagres Trabalho. A TMT Tanques Limitada está oferecendo vaga para engenheiro de produção em Teresópolis de Goiás. A vaga tem como exigências ter disponibilidade de horário, pontualidade e organização. Envie já o seu currículo para o e-mail rh@tmt.ind.br. A Casa do Pica-Pau está contratando vendedor de máquinas agrícolas e mecânico de máquinas agrícolas em Vianópolis. Para mais detalhes da vaga, basta ligar no telefone 629-8558-2956. E para fazer seu cadastro, basta acessar o site casadopicapau.gup.io. E a Renaps está com vagas abertas para aprendiz em Aparecida de Goiânia e em Goiânia. As vagas possuem diversos horários disponíveis, das 7 da manhã até às 6 da tarde. O candidato deve residir ou estudar próximo ao local da vaga disponível e as inscrições são feitas pelo site renapse.org.br no ícone Quero Ser Aprendiz. Essas foram as vagas de emprego de hoje. Se você quer anunciar aqui na Sagres, envie seus dados para o e-mail jornalismo@sistemasagres.com.br. Sagres Trabalho. Estão aí as oportunidades de emprego no Sagres Trabalho, diariamente aqui no nosso Sinal Aberto, que destaca para você a partir de agora. Vamos falar sobre o transporte coletivo. É o seguinte, minha gente, o governo federal anunciou o repasse de 2,5 bilhões de reais
destinados ao custeio da gratuidade dos idosos no transporte público coletivo. Bom, para a gente entender como vai ser essa aplicação, o que é que se pretende fazer, o Kleber Ferreira e eu recebemos a partir de agora o Miguel Ângelo Priscinotti do Mova-se. Oi, Miguel, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por atender nosso convite e já lhe pergunto como vai funcionar então essa aplicação de recursos. Boa tarde a todos. Essa questão, né, veio junto da emenda constitucional 123, mais conhecida como a PEC Kamikaze, do qual o governo federal abriu um pacote de bondade, né, nesse final de mandato. Então, dentro delas tem recurso para Bolsa para o Caminhoneiro, aumento do Bolsa Brasil e do Auxílio Brasil e também um auxílio ao transporte público, né, aí de todas as cidades, que ratearão esses 2,5 bilhões de reais e o uso será somente para custeio da gratuidade. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, selecionou, né, abriu o cadastro das cidades até a última sexta-feira e o recurso será dividido, né, os 2,5 bilhões, pela quantidade de idosos acima de 65 anos dessas cidades cadastradas. E o recurso só pode ser usado no custeio das gratuidades. Na nossa realidade local, Miguel, Goiânia, Aparecida, as cidades da região metropolitana da capital entraram nesse cadastro junto ao governo federal? A questão da RMTC, somente o estado de Goiás, por ser uma região metropolitana, e nós não temos sistemas municipais, né? Quem fez o cadastro, quem era apto para fazer o cadastro é somente o estado de Goiás, que fez na semana passada. 6 outros municípios, de forma desavisada, da região metropolitana, também fizeram esse cadastro. Foi o caso de Bela Vista, Goianápolis, Goianira, Senador Canedo, nossa, estou ruim de memória, mais 2 outros que eu esqueci. E isso pode trazer, né, um problema para a região metropolitana, porque o recurso que for repassado para esses municípios, eles não poderão ser usados por eles, porque eles não têm sistemas municipais de transporte. Então, eles vão receber o recurso pela quantidade de idosos, mas terão que devolver ao governo federal. Então, a região metropolitana vai ficar sem os recursos desses 6 municípios. Vou até procurar aqui depois, dá para falar certinho quais são. Certo. E como vai ser, então, essa distribuição? De uma forma temporária, sempre lembrando, essa distribuição até 31 de dezembro, que é o período de vigência aí de várias medidas, como você destacou, Miguel, na abertura aqui da conversa, dessa PEC 123/2022, denominada Kamikaze, entre outras nomenclaturas também. E aí, como vai ser essa absorção no sistema público? Isso pode, ainda que de uma forma temporária, ser revertida numa redução de tarifa? Então, eu peguei aqui as cidades, são Aragoiânia, Senador Canedo, Bela Vista, Goianápolis, Goianira e Guapó, que entraram. Esse recurso, né, ele só vale agora, só para 2022, né? Em Goiânia, agora tem que ver o novo cálculo sem esses 6 municípios, mas o valor ele tem que ser utilizado somente para o custeio, né? Para o transporte público, então vai ser repassado para as empresas, né? Ele vai ser somado aos subsídios já existentes, então ele não pode substituir. E esse novo recurso tem que ser utilizado para redução da tarifa. No caso de Goiânia, essa redução ela pode chegar até deixa eu olhar a conta que nós fizemos, 2,5%. Ela reduzir a tarifa para o usuário para R$ 4,10. Então, o governo
o governo federal tem que repassar para o governo do estado de Goiás até o final de dezembro deste ano. O governo do estado de Goiás fará o repasse para a CMTC e a CMTC repassará às operadoras por meio do consórcio Rede Móvel. Kleber E esse Ferreira. valor tem que ser abatido do novo cálculo tarifário que vai acontecer em dezembro. R$ 4,10, Kleber. Então, o valor, caso seja concretizada essa redução. Já dá um alívio, Kleber, no bolso, alguns centavos aí que podem colaborar para outras coisas. Tudo aquilo que vem para jogar a tarifa para baixo é algo que a gente tem que entender, aceitar, ainda que seja temporário. Temporariamente, o trabalhador usuário do transporte coletivo acaba tendo esse privilégio, né? Eu quero abordar com o Miguel, o Samuel, se você me permite, um outro tema também, Miguel. Você, naquele fórum de mobilidade que nós tivemos em 2001, quando você falou sobre o transporte coletivo, você defendeu a eletrificação, a eletricidade como combustível para os ônibus. E ela não veio naquela oportunidade. Você foi o meu grande convencedor que aquele é o sistema ideal, né? Por que aquilo não andou, Miguel? Uma boa pergunta. Nós temos algumas questões ainda, né, políticas envolvendo isso, né? Imagino que, passando o período eleitoral, isso pode ser destravado, né? Temos também uma questão necessária de investimentos, né, principalmente na questão da rede elétrica. Tem essa situação da atual da Enel, né, com o estado de Goiás, e, né, o valor hoje dos veículos, que eu acho, né, que se não for um fator hoje que realmente está atrapalhando, que um veículo, um articulado normal custa no máximo 2 milhões de reais, um elétrico está custando na casa de 5 milhões de reais. Então, 2,5 vezes. Então, eu não sei, assim, eu como técnico, eu defendo, eu acho que o Anhanguera é uma boa oportunidade, mas eu não acredito que a troca total da frota, 114 veículos, seja a melhor opção. O governo, né, o próximo, o atual quem vencer as eleições, pode fazer isso de forma escalonada, desde para questão de investimento em infraestrutura, né, porque vai ter que ter os pontos de recarga, teria que ter toda uma nova, né, subestações, principalmente perto do terminal para pelagem, né, ali na garagem da Metrobus, todo um estudo, né, de viabilidade em relação à autonomia do veículo, se ele compensa ir até as estações ou se ele ficaria somente dentro do eixo primitivo, que é de pelagem alta, um novo mundo. Então, assim, eu continuo acreditando que é o futuro. Eu acho que, né, o estado de Goiás, né, e também a RMTC como um todo, porque ano que vem, se tudo der certo, teremos o corredor, o Norte-Sul, pode iniciar essa parte de eletrificação. Mas, devido à questão fiscal e outros pontos em relação ao governo, ao setor público, uma troca gradual da frota, 25% a cada ano, um terço, fazer isso em 3 anos, eu acho que seria o mais correto. E isso seria até mais tranquilo de discutir com os órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado bloqueou isso devido à questão dos custos, de não você não tem operação disso no Brasil para você afirmar qual que é o custo real, qual que é a vida útil da bateria, se realmente tem o custo é menor do que o custo do diesel. Então, eu acho que ter um plano de eletrificação para até 2025, estar com tudo eletrificado, eu acho o caminho mais correto. Mas continuo, sim, defensor da eletrificação do transporte público. Pois é, mas se esse é o caminho do futuro, se ele é o mais correto, parece que ele é inevitável, ou não?
Existem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Que a principal é a de célula de hidrogênio. Mas sim, eu acho que a eletrificação do transporte público, principalmente, né, em grandes corredores, eu acho que é inevitável, porque são áreas normalmente centrais das cidades, são áreas com uma demanda muito alta de passageiros, então, portanto, com muitos veículos, e que essa substituição ela melhora, né, a qualidade de vida e até a apropriação daquele espaço. Igual o Eixo Anhanguera já foi uma das vias mais bonitas de Goiânia. E hoje ela cada vez está mais degradada, seja pelo eixo, né, a forma que foi feita a intervenção, mas também no horário de pico, esse tempo seco, ele tem toda a fuligem dos carros, tudo, então isso é muito ruim. Então, uma medida dessa, se ela for acompanhada ainda de uma reformulação, né, do espaço urbano, eu acho que Goiânia, tenho certeza que Goiânia, né, teria um grande salto em relação à qualidade de vida. Aí imagina o Eixo Anhanguera com canteiro central arborizado, melhor calçada para os pedestres. Então, tem outros elementos que possam ser feitos, não só a troca imediata de ônibus, mas um projeto mais a médio prazo. Pois é, se é algo inevitável, se tem dinheiro para tantas futilidades, banalidades que a gente vê que é puramente eleitoreiro, poxa, faz um projeto a longo prazo e executa isso logo, é inevitável, dê solução para o problema do transporte coletivo da cidade e para a qualidade de vida da cidade também, inclusive cuidando do meio ambiente. Miguel, Samuel, Miguel, desculpa. Só colaborando Samuel, aqui, Kleber, com... Dá assina embaixo. Samuel, fique à vontade, Não, com não. o Miguel eu já sanei. Não, eu quero que você ainda continue, Kleber. É só para complementar aqui o seu comentário e o que o Miguel estava analisando, é porque há uma proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Goiânia para a requalificação da Avenida Anhanguera. A gente lembra desse projeto que está lá em andamento, a gente falou algumas vezes sobre isso, me lembrei aqui agora, e aí... Há um aporte, claro, o Estado também deve participar de alguma forma, só que aí, Miguel, e aí que eu queria trazer aqui para essa discussão contigo, com o Kleber também, eu ainda não vi o detalhamento dessa proposta, ainda no termo, né, diretrizes, ainda de uma forma muito inicial. Mas quando se discutir isso de uma forma conjunta, Estado, Prefeitura, o que deve se observar nessa Avenida Anhanguera? Você relatou aí dos canteiros centrais. Hoje a Avenida Anhanguera, a gente falou, não é, Kleber? É uma avenida horrorosa. Não é? Agora está horrorosa, morta, feia. Nossa. Agora está menos pior, né? Porque pelo menos está trocando o asfalto, mas é uma avenida horrorosa, aquelas grades horríveis, né, com aquela tinta. E aí a gente fala isso, não é em demérito a este ou aquele governo. A gente está falando da estrutura e pensando aqui num espaço de discussão para o futuro mesmo da avenida, da coletividade, né, que a Avenida Anhanguera é uma das principais. O que você pensa, Miguel, que nesse projeto aí de requalificação, que pontos que deve estar? Eu acho que o ponto que deve estar, eu acho que ainda está em uma questão mais conceitual, né? Eu acho que nível de diretrizes, os pontos que eu acredito que devam ser observados, né, a requalificação do canteiro central, a troca do pavimento, não está recapeando, mas quando voltar o período da chuva, o asfalto vai embora. O ônibus de alta capacidade tem que ser piso de concreto, igual está sendo feito no Norte-Sul. Então, uma melhor reflexão em relação ao piso, essas estações elevadas, né, acredito que elas têm que ser todas em nível, né, não faz sentido, ela gera uma dificuldade para o usuário subir aquela rampa, acessar, o quanto de acidentes, né, nós vimos durante os anos de pessoas caindo da estação. A gente ainda vê, Miguel, é porque é pouco divulgado. Aquilo foi, na época, eu fiz um comentário, eu estava na TV Brasil Central, e eu fiz um comentário. Aquilo,
Naquela época, antes, você também falou sobre isso, o outro que falou sobre isso também foi o Antenor Pinheiro. Antes de fazer, nós falamos, é de uma burrice sem tamanho. Para que elevar a plataforma, fazer o usuário correr risco, se não melhora em nada a sua condição de uso, de funcionalidade? Para que aquilo? Foi para isso, para machucar pessoas, para ficar lá colocando as pessoas em risco. Aquilo lá, se eu pudesse, se eu mandasse, aquilo era a primeira coisa que eu derrubaria. Sim, sim, correto, Cleber. Ela ser no nível do meio-fio mesmo, né? Que aí melhora a acessibilidade, melhorar as calçadas, né? O acesso, diminuir o número de cruzamentos. Tem muito semáforo em Anguera. Então, tentei todo um estudo de impacto de vizinhança, porque um ônibus num corredor exclusivo, né? Enquanto você vê lá em Curitiba a média de 25 km por hora que ele anda, aqui o eixo em Anguera é 13, 14 quilômetros. Baixíssimo, né, Miguel? Essa velocidade aí, e é claro, tecnologias precisam ser desenvolvidas e o debate com certeza também precisa ser aprofundado. Eu quero agradecer, Miguel, aqui a sua participação no nosso Sinal Aberto. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E se vocês também tiverem algumas questões que queiram que o Mova-se estude, levante, estamos sempre à disposição. Combinado, então. Agradecemos ao Miguel Ângelo Priscinotti, lá do Mova-se. E a gente vai discutir no transporte coletivo sempre aqui no nosso Sinal Aberto. O Sinal Aberto faz uma rápida pausa. Já já outros destaques para você aqui na Sagres. Sagres abre o sinal para informação.